Então, bora lá, pessoal. Vamos falar de anotação de enfermagem, que é uma obrigatoriedade, né? Tanto do auxiliar quanto do técnico, e no caso do enfermeiro, a gente costuma fazer evolução, e a gente tem uma aula à parte para falar sobre isso, tá? Mas vamos falar aí direcionado à anotação de enfermagem. Então, desde o momento em que você recebe o plantão até o momento em que você entrega o plantão, acontece N coisas com os pacientes, né? Então, o que a gente costuma fazer? O enfermeiro. A gente, um exemplo, se nós temos 20 pacientes, temos 4 técnicos, nós vamos, cada técnico vai ficar com 5 pacientes, certo? A gente tem 4 técnicos, 20 pacientes, cada técnico fica com 5 pacientes. Se for uma clínica médica, beleza, tá dentro da diretriz do Corém aí, de dimensionamento, porque dentro de uma clínica médica a gente não costuma ter pacientes, né, com um fungolim acima de 30. Né? A gente costuma ter um paciente com fungolim de 30 para baixo. Então, aí, beleza, está dentro da legislação. Se é uma UTI, que é um paciente mais grave, um paciente que está com fungolim acima de 35, o que é o fungolim? É uma escala que o enfermeiro realiza, né, dentro da SAI, para poder, como fala, calcular, né, a quantidade de dispositivo e a complexidade desse paciente. Então, a gente consegue identificar se esse paciente está grave ou não pela escala de Fugulin. Então, na escala de Fugulin deu 35. A gente fala que é um paciente de alta complexidade. Então, provavelmente esse paciente não vai estar numa clínica médica, ou se está um paciente de alerta, que a qualquer momento ele pode precisar descer para uma unidade de emergência ou para uma UTI, dependendo de como funciona esse hospital. Então, se é um paciente mais grave, gente, ele requer o quê? Mais atenção, né? Requer que o técnico esteja ali mais, né, presente em todas as etapas ali do paciente, do dia a dia dele. Por quê? Porque a gente tem paciente, eu vou falar de uma clínica médica que é mais geral, tá? Nós temos paciente de uma clínica médica que ele deambula, que ele fala, que ele é consciente, que ele é orientado, que ele vai no banheiro sozinho, que ele come sozinho, que ele está lá, um exemplo, aguardando uma CAT, que ele está lá aguardando alguma toracocentese, algum exame específico, né, uma tomografia, uma ressonância, para poder sair de alta já, um paciente que já se recuperou. Então, assim, a gente tem paciente que está lá porque está recebendo quimioterapia. O paciente recebe medicação endovenosa, ele vai receber o atendimento, tudo certinho de enfermagem, mas o propósito principal que ele está lá naquele intra-hospitalar é por conta de uma quimioterapia, tá? Então, gente, nós temos essas situações dos pacientes, né? Então, o paciente que deambula, que faz tudo sozinho, ele não demanda tanta atenção quanto o paciente acamado, às vezes confuso, né? Muitas vezes tem que estar com contenção mecânica. Por quê? Porque se a gente não deixar ele contido mecânica, ele vai querer levantar. Mas isso não é desumano, contenção mecânica? A gente tem que pensar no seguinte: um técnico para 5 pacientes. Aí, esse paciente é confuso, né? Desorientado, e ele tem, né? Tenta levantar e tem um risco de queda, né? Se eu não conter ele, ele vai levantar em algum momento, e o técnico não é o anjo da guarda que vai estar lá o tempo todo olhando para os 5 pacientes. Não tem como, ele tem 5 pacientes. Então, ele pode estar dando banho em um, enquanto esse outro tentou levantar e caiu. Então, aí o que é desumano? Eu não ter contido ele, porque eu poderia ter contido ele, ele não teria caído, né? Então, nesses casos, a gente acaba realmente indo para contenção mecânica. Lembrando que essa contenção mecânica, ela tem que estar na prescrição médica, tá? Então, eu não posso, eu vi que o paciente está agitado, tal, eu vou conter ele mecanicamente pronto. Eu posso fazer isso? Beleza, só que aí eu chamo o médico, informo para ele o que foi realizado e o motivo, e ele tem que prescrever. O ideal é que a gente chame o médico e ele já prescreva antes de a gente fazer a contenção. Às vezes vamos supor que esse paciente está muito agitado e aí até o médico chegar, né, gente? Porque às vezes o médico não fica lá 24 horas ali no setor. E aí, até o médico chegar, eu tenho o risco desse paciente de fato se machucar. Eu posso conter ele, o médico chegou e ele vai ter que prescrever. Agora, se o médico, não vou prescrever, a gente não pode manter o paciente com contenção mecânica, tá?
E a gente ainda tem o fator família, né? Às vezes a família fala, não quero que ele fique contido mecanicamente. Aí a gente tem que informar os riscos, mostrar a complexidade da situação, que então é importante a família estar junto, né? Porque paciente acima de 60 anos, ele tem direito de um acompanhante. Então, vamos supor que esse paciente costuma ser, tá, gente, acima de 60 anos. Se a família não quer que contenha ele mecanicamente, a família tem disposição para estar lá ou para ter um cuidador lá com ele o tempo todo, porque é uma grande responsabilidade. E se esse paciente cair, é a responsabilidade da enfermagem, né? E aí é um grande problema. Mas vamos lá. A gente tem tanta coisa para falar na anotação que a gente pensa, nossa, sala de anotação de enfermagem, que besteira, né? Parece algo tão simples. E aí vocês vão ver o tanto de detalhes que a gente tem para falar. Vamos iniciar aí falando sobre o nosso carimbo, né? Que é algo que de alerta, por quê? Direto muda, tá, gente, a legislação em relação ao carimbo. Antigamente podia abreviar algumas coisas do nome, hoje em dia não pode ter abreviação. Antigamente só era colocar o número do Corém, hoje tem que colocar Corém, SP, Corém, IPE, colocar o número. Antes você colocava escrito enfermeiro ou técnico de enfermagem, hoje em dia você põe lá no final enf ou T, entendeu? Ou auxiliar. Então, assim, são mudanças que acontecem e a gente precisa estar sempre atualizando. Então, quando você ver que teve alguma mudança, corre para ver o que você vai fazer ali, se é necessário mudar o seu carimbo ou não. Outra coisa, desconfiem de lugares, gente, que às vezes a gente vai pedir para fazer o carimbo, aí chega lá, a empresa, né, a gráfica, nem pede sua carteirinha do Corém. Eu lembro logo quando eu tirei, né, eu fui para auxiliar, e aí eu fui tirar o meu Corém e fui fazer meu carimbo. Quando eu fui fazer o carimbo, lá na gráfica que eu fui fazer, eles pediram minha carteirinha do Corém. Só que eu fui fazer minha carteirinha, ainda não tinham liberado a carteirinha, só o número de inscrição. E aí eu fui explicar, eu falei, não, mas ainda não liberaram e tal. E isso foi há muitos anos atrás, né? 2008, 2009, por aí. Eles falaram, então a gente não faz. Eu falei, como assim? Mas eu preciso do carimbo. Eles, não, mas a gente só faz com a carteirinha. Nossa, gente, na época eu fiquei indignada. Eu falei, como assim? Só com a carteirinha? Eu preciso do carimbo. Só que se você for ver, hoje em dia eu já entendo de outra forma, que é um método de segurança. Porque qualquer pessoa pode pegar qualquer número de carimbo aí, ir lá e pedir para fazer outro carimbo. Entendeu? Ah, eu preciso de um carimbo com nome tal, com número tal. Qualquer pessoa pode fazer isso. E a segurança que se tem é quando a instituição pede seu documento, que significa que eles são uma empresa que realmente quer fazer as coisas certas. Eles vão conferir seu nome lá certinho, vão conferir se você realmente. Porque quem tem a carteirinha do Corém tem um registro, então. Então, beleza, tem um registro, eles vão conferir essas informações. Então, uma empresa que trabalha certinho, que é o certo, né, gente? Então, só para ficar um alerta para vocês, tem muitas empresas que fazem, independente, hoje em dia, então, que a gente coloca na Shopee, chega o carimbo em casa pronto, né? Mas tenham esse cuidado aí, porque é o título de vocês, né? E aí o carimbo de vocês vai estar aí em lugares, talvez, que vocês não estiveram. A gente tomar esse cuidado, tá? Ó, devem ser precedidas de data e hora, com ter assinatura e identificação. Então, assim, quando e identificação do profissional com o número do Corém, conforme constar a resolução. Sempre que a gente carimbar, principalmente se for uma dupla checagem, essas coisas, sempre tem que conter. Eu coloco sempre, tá, gente? A data, a hora, e embaixo eu costumo colocar, que a gente coloca o item, né? Então, por exemplo, o item 5 da prescrição médica. Eu vou ver se eu coloco uma prescrição médica aqui para vocês verem. Eu coloco assim, ó, item 5 da prescrição médica. E eu costumo colocar qual que é o nome do item. Por exemplo, se é uma enoxaparina, eu coloco enoxa. Para realmente me certificar de que é aquele item, sabe? É uma segurança maior, tá? Se é uma evolução, eu vou colocar a data, né? Antes de tudo, lá no papelzinho de evolução, eu vou colocar a data na anotação. E aí eu coloco 7 horas da manhã, recebido plantão, paciente, nananana, carimbo e assina. Então vai ter o horário. Depois 8 horas, verificado sinais vitais, bonitinho, nanana, entendeu? Então tem que colocar aí bonitinho a data e a hora, beleza?
Que mais? Então, o carimbo também não pode estar todo borrocado, todo manchado, né? Se você vê que a tinta está acabando, precisa repor a tinta, porque tem que estar nítido ali seu nome, né? Cuidado com as assinaturas que às vezes assim, você carimba em cima. Um exemplo, uma escrita da prescrição não dá para entender nada depois, nem a prescrição, nem o seu carimbo. Ou a sua assinatura, principalmente quem gosta de assinar de caneta preta e a tinta do carimbo é preta, aí fica ruim para entender ali o que está escrito. Então, a gente ter esses cuidados aí que são importantes, tá bom? E aí, agora no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os tipos de anotação de enfermagem, porque tem anotação na admissão, na alta, no óbito, na transferência de setor, transferência de unidade, em casos de cirúrgicos. Então, cada né, a gente costuma fazer um tipo de anotação, de evolução, não é porque são o que a gente precisa pôr de informação, né? E num plantão normal, que a gente coloca num plantão normal de anotação. Mas vamos falar sobre isso na próxima aula. Obrigada até aqui.